seja por um tropeço, por arrogância ou por puro azar. Vem comigo para dar uma olhada em alguns dos exemplos mais bizarros de pessoas que comemoraram antes da hora. Começando com um nadador que tava com o rei na barriga. Não literalmente, né? Eu tô falando de Owen Lloyd, um nadador da Universidade Estadual da Carolina do Norte, que liderou a disputa contra os seus concorrentes com folga no Campeonato de Nado Livre Masculino de 2024. Tá, mas olha esse outro cara aqui. Ele dormiu no meio da prova? Depois de ser declarado campeão, Owen cai na raia do seu colega de equipe Ross Dent, provavelmente exausto por carregar a prova nas costas, e a torcida vai à loucura. Mas espera aí que aconteceu alguma coisa. What? Whoa, wait a minute, hold on. They're just saying that Owen Lloyd was disqualified. What is happening? Pois então, mudar de raia durante uma prova é motivo para desclassificação, mesmo que tanto Owen quanto Ross já tivessem terminado suas provas. Vamos rever esse crime hediondo que levou a sua desclassificação. And this is the point we're talking about with this technicality. But that's what you do when you win. I'm sorry. Sério, se foi só por causa disso, a juíza que tomou a decisão é a maior Karen. Apesar da indignação, a desclassificação de Owen foi mantida, e o seu colega de equipe Ross, que chegou em segundo, acabou sendo o vencedor. I think that's the dumbest rule in swimming. Owen beat me fair and square. He is going to be on the #1 trophy. I am not going to stand up there. Mesmo assim, ele não ficou nada feliz. Parabéns ao Ross. Isso aqui é a definição de bom espírito esportivo. Pelo menos uma pessoa sendo sensata. Mas a história tem um final feliz. Um ano depois, em 2025, Owen Lloyd voltou à disputa e não só ganhou o campeonato, como também bateu seu próprio tempo do ano anterior. E nem sinal daquela juíza Karen. Provavelmente estava ocupada demais escrevendo resenhas ruins sobre um restaurante. Bom, nesse caso, pelo menos Owen realmente chegou em primeiro antes de comemorar. Já que, no triatlo segundo de 2021, na Espanha, vemos um exemplo de uma antiga dança cultural que se chama O Idiota. Ainda bem que o cara é um bom atleta, porque claramente não tem nada na cabeça. Ficar num escritório lidando com e-mails e papelado o dia inteiro pode ser um trabalho fedorento. Agora, o que é literalmente fedorento é de fato trabalhar com excrementos. E fica ainda pior se você deixar o seu celular cair lá dentro. Oh no, it's wet. Incrivelmente, depois desse banho, o celular ainda ligou. Então, depois de resgatar ele dessa imundície e lavar bem, é hora de guardar com cuidado para ver se ele ainda vai... Eita, deixou cair de novo. Esse cara tá tendo um dia de... Pois é, a humildade teme esse garoto. Nem a juíza consegue se conter com esse exibido. Tem mais alguém aí torcendo pra ele perder ou só eu que sou um rabugento malvado que gosta de ver criança arrogante se dar mal? Pois é, desafiar o karma dessa forma tão descarada significa que você vai levar uma boa lição de humildade. Tem pouca gente que eu gostaria de forçar a engolir essa lição de humildade mais do que o Logan Paul. Então hoje é o meu dia de sorte. Depois que ele e o youtuber KSI empataram em sua luta de boxe em 2018, se enfrentaram de novo em 2019 para determinar de uma vez por todas quem era o maior babaca do YouTube. Embora o Logan achasse que seria ele, não foi bem assim no final. From the United Kingdom, the Nightmare, Maravilhoso, ele deve lembrar disso toda noite antes de dormir. Mas nem os lutadores profissionais estão isentos de constrangimento. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. Apesar do que ele achava, o boxeador chinês Lu Bin não conseguiu a vitória nas Olimpíadas do Rio em 2016, mas se tivesse medalha de ouro para humilhação ele ia ganhar. Para quem não sabe, Iron Man não é só o alter ego do Tony Stark, é também o nome de uma corrida extrema realizada por verdadeiros sociopatas, que acham legal nadar quase 4 km, pedalar 180 km e depois de tudo isso ainda correr uma maratona. Ver a linha de chegada deve ser a sensação de estar no céu, só que não foi bem isso que aconteceu com esse cara em 2018, que achou que estava no paraíso meio cedo demais. Qual é? Os ossos do cara são feitos de algodão.
Acho que tão cedo ele não vai participar de competição nenhuma. Aliás, nem vai caminhar. Bom, pelo menos ele não estava nem perto de vencer. Ao contrário de Jeremy Jurkevich, que estava em primeiro lugar no Ironman do Brasil em 2013 e diminuiu o ritmo na linha de chegada para ficar fazendo gracinha. E essa prova nem era um Ironman inteiro, é o chamado meio Ironman. O cara nem é tão homem de ferro assim e tava ali se achando. Pelo menos ele demonstrou algum espírito esportivo no final. Certamente ele tava pensando, se eu abraçar esse cara depois de bloquear o caminho dele, eu não vou parecer tão idiota assim. Para ver um verdadeiro homem de ferro, dá uma olhada nessa demonstração de uma TV com vidro indestrutível, onde os vendedores incentivaram esse cara forte a dar socos na tela. Mal sabiam eles que não era um cara qualquer, mas um boxeador com mais de 10 anos de experiência, socando coisas com toda a força que consegue. Nocauteou a TV. O boxeador provou que a tela não era inquebrável. E assim como a TV, a esperança dos vendedores de receber algum tipo de bônus por comissão foi destruída com um soco. Uma dica: ao jogar tênis, sempre mantenha os olhos na bola, ou você vai acabar que nem esse idiota. Nem a gandula consegue acreditar. Esse é o tenista americano Frances Tiafoe. E parece que ele usou aquela lógica infantil de se eu não consigo ver vocês, vocês não conseguem me ver. Esse tipo de gafe não é exclusivo do tênis normal. Jogadores de tênis de mesa também se precipitam. Atitude de cara que tem tênis pequeno. Agora o que eu tô surpreso é que o outro cara realmente tenha conseguido ver a bola. Ele nem conseguiu ver que colocou um tênis de cada quando saiu de casa. E vamos ao mundo do futebol. Olha a loucura desse gol. Nas semifinais da Copa da Tailândia de 2017, um jogo empatado foi para os pênaltis e o Bangkok Sports Club demonstrou por que não se deve deixar o seu goleiro bater o último pênalti. Mas foi aí que a equipe do Satrianton Club demonstrou por que você também não deve deixar o seu goleiro comemorar cedo demais. Que virada! Essa próxima jogadora de vôlei impediu um ponto de maneira bem incomum e de quebra deixou as adversárias completamente envergonhadas. Espera aí que foi rápido demais. Deixa eu desacelerar pra gente ver de novo. Olha só, o time de Moscou achou que tinha marcado ponto, porque uma jogadora de Zurique aparentemente pegou a bola fora da quadra. Elas começaram a comemorar, mas numa jogada perfeitamente legal, a jogadora do Zurique manteve a bola em jogo com um chute, fazendo-a voltar pra dentro da quadra. Enquanto isso, as adversárias formaram um abraço coletivo em comemoração, e aí o Zurique foi lá e de fato marcou um ponto. Não sei o que é melhor aqui, se é o ponto em si ou a humilhação das adversárias. Não tem sensação melhor no basquete do que uma cesta de 3 pontos, e o arremesso perfeito definitivamente é motivo para comemorar. A parte mais ofensiva nem é o arremesso errado, é essa dancinha do cara. Que é isso? Claro, ele pode estar tentando imitar uma celebridade, o jogador da NBA Kemba Walker. E a imitação ficou boa, porque os dois erraram. A bola quicou e caiu fora da cesta. E esse não é o único jogador da NBA que passou por essa vergonha. Look how much enthusiasm the Lakers are playing with. More from Scott. Eu nunca entendi por que o apelido do Nick Young era Swag P, mas agora eu saquei que esse P certamente é de precipitado. Passar vergonha na frente de uma multidão nos esportes não é legal, mas isso não é nada comparado a cair de cara no chão na frente dos seus melhores amigos. Esse adolescente australiano estava liderando a prova com folga e certamente ninguém ia buscá-lo, até que ele foi fazer uma gracinha para os amigos e aconteceu isso. Ele acabou perdendo equilíbrio. E embora os amigos sejam mais ou menos culpados por ele ter perdido o primeiro lugar, eles não foram nada compreensivos.
A queda de Spencer nos ensina que você nunca deve comemorar antes da linha de chegada. Só tenha certeza de que a linha que você passou realmente é a linha de chegada. Esse corredor foi diminuindo o ritmo ao vencer a corrida, só que a linha de chegada ainda estava alguns passos à frente. Tá, terceiro lugar ainda pega pódio, mas aposto que ele vai ficar lembrando desse erro pro resto da vida. Porém, até atletas profissionais cometem erros semelhantes. E tem um ciclista da Califórnia que até hoje deve acordar tendo pesadelos com a própria gafe. Na corrida anual de ciclismo Tour of Utah, em 2018, Griffin Matthew Easter tinha a linha de chegada em vista. Então ele se concentrou, ultrapassou seus competidores e foi rumo à vitória. É isso aí, cara. Comemora, você merece. Esse número 1 significa primeiro lugar, certo? Errado. Lamento dizer, mas esse sinal significa que falta uma volta. Tendo usado toda a sua energia para ultrapassar os concorrentes, o atleta distraído tinha mais uma volta para completar até a corrida acabar. Ele foi imediatamente ultrapassado pelos outros ciclistas, que haviam conservado energia. E aí foi de campeão a perdedor, terminando a corrida em 78º. Vamos deixar o mundo esportivo de lado. Isso aqui pode parecer o desfile de Halloween mais triste da história, mas a verdade é ainda mais trágica. Esse evento é um funeral pro iPhone da Apple, realizado pela Microsoft em 2010, após o lançamento do Windows Phone 7. Eles presumiram que o seu novo telefone ia superar a concorrência, então a equipe decidiu provocar a Apple, cujas vendas obviamente seriam muito afetadas por esse lançamento. Pois é, o iPhone ainda é o celular mais vendido no mundo, e a Microsoft encerrou o suporte para o Windows Phone 7 apenas 3 anos depois, em 2013. Então esse é o ápice do comemorar antes da hora. Nossa, que papelão! E quem é que convidou essa garota aqui? Ela nem sabe a coreografia. O Sprint é uma prova de ciclismo que gira em torno da velocidade, e em 2016, o ciclista britânico Matt Rotherham acabou tendo uma lição de humildade. Lamentável. Enquanto ele comemorava, outro ciclista ultrapassou por uma fração de centímetro, resultando em uma chegada constrangedora que foi decidida por uma foto. Tá vendo? É como dizem, cada milímetro conta. Qualquer pessoa experiente na cozinha vai confirmar que ao fazer um pudim, aquela virada no final é a parte mais tensa do processo. Se o pudim tiver mal cozido, pode ser um completo desastre. Então virar com sucesso definitivamente é motivo para comemorar. Vai, mãe, vamos tirar. Digamos que não era bem isso, mas quase deu certo. Mas esse não é o nosso único fracasso gastronômico. E uma das comemorações mais embaraçosas na cozinha aconteceu quando uma participante do MasterChef serviu aos jurados um prato chamado ovo frito com perna de rã. Congratulations. On the worst dish in this competition so far. Nossa, constrangedor demais, mas também, né, erro de principiante. Nunca espere que o Gordon Ramsay vai te fazer um elogio. Todo mundo já viu atletas falharem na TV e pensou, eu conseguiria fazer melhor. Mas em 2021, uma repórter que cobria o torneio de basquete universitário March Madness descobriu que arremessar bolas na cesta é mais difícil do que parece, depois de visitar uma quadra de rua local. Oh! Great job! Well, I made it! O colega de trabalho de Anna Hoffman claramente não quis desapontá-la e comemorou o arremesso mesmo assim. Ou esse cara é muito zoeiro e resolveu trollar ela ao vivo. Como diria a Hannah Montana, todo mundo comete erros, todo mundo tem aqueles dias. Mas aposto que ela nunca cometeu um erro tão feio quanto esse, do golfista australiano Mike Clayton. Not to do. Far away. Ele não só errou a tacada, como também levou uma penalidade de 1 ponto, por ter tocado 2 vezes na bola com o taco. Nossa, se isso acontecesse comigo eu ia mudar de nome e fugir do país, mas ficar deitado de bruços por um tempo deve servir também. Às vezes a comemoração antecipada vem dos torcedores e não dos competidores. Esse entusiasta de corridas de cavalo da Irlanda ficou eufórico quando o cavalo em que ele apostou na Cheltenham Champion Hurdle assumiu a liderança na reta final. Ele já estava vendo dinheiro cair na conta, quando de repente...
O seu cavalo, chamado Stateman, literalmente caiu no último obstáculo, e quando as chances de vitória dele desapareceram, o cara caiu de joelhos. Bom, pelo menos tem um bar bem do lado para ele afogar as mágoas. Eu não vou zoar esse próximo atleta, porque, bom, olha o tamanho desse cara, ele pode acabar comigo, e eu não quero perder uma briga para um adolescente, então só olha esse vídeo. A mão dele até fez sinal de paz, mas os pés escolheram a violência. Olha o tombo que esse cara tomou. No futebol, nada demonstra mais habilidade e confiança do que fazer um gol sem olhar, mas nada demonstra mais burrice do que comemorar sem olhar. มาครับตำนานชยานนท์ไปล็อกหลบแล้วโลกยิงลูกนี้กองเชียร์เฮโอ้โหชอบจริงๆชยานนท์ Nessa partida na Tailândia, a bola acabou sendo tirada por um zagueiro e o atacante claramente achou que tinha feito o gol. Embora esse vídeo esteja imortalizado na internet para sempre, pelo menos não foi transmitido ao vivo na TV. O Beat the Freeze é um evento realizado nos intervalos dos jogos de beisebol do Atlanta Braves, em que um torcedor tem que correr ao redor do diamante contra uma espécie de mascote do time, que é esse cara com essa roupa e esses óculos. Apesar de dar aos torcedores uma vantagem considerável, essa criatura azul quase sempre vence os oponentes. Então imagina a empolgação do torcedor ao se aproximar da linha de chegada ainda na liderança. A vítima da vez comemora enquanto se aproxima da linha de chegada, mas tudo que ele consegue com isso é uma ovação ao cair. Bom, pra ser justo, se eu olhasse por cima do ombro e visse isso aqui se aproximando, eu também ia me assustar. Falando em TV ao vivo, vamos passar pro mundo dos game shows e conferir um competidor muito desastrado. No início, ele passa pelo percurso de obstáculos com facilidade, mas ao chegar em uma área de descanso, ele se empolga demais. A tradução do nome desse programa chinês seria tipo Desafio Corajoso e Inteligente, mas considerando que o objetivo é evitar cair na água, esse salto mortal totalmente desnecessário provou que, embora ele possa ser bem corajoso, também é bem idiota. E agora um esporte incomum e bastante peculiar, escalada de ponte. Esse jovem competidor já começou mal, já que seus braços magros lutam para fazer uma simples barra fixa, mas ele consegue subir em tempo. E a multidão vai ao delírio. Não tem nada mais constrangedor do que falhar num esporte imaginário. E eu não precisava nem ver aquela mesa para saber que tinha álcool envolvido nessa decisão. Por outro lado, essa próxima atleta não pode culpar a bebida pelo seu erro. Tá, todo mundo adora dançar o YMCA, mas era melhor ter esperado passar a linha de chegada. Pra ser sincero, não consigo nem subir escada sem ficar ofegante, mas na Maratona de Chicago de 2006, um corredor chamado Robert Cheruiyot aguentou o suficiente para correr até a linha de chegada em primeiro lugar, até suas pernas de repente desistirem. Talvez se ele não tivesse aberto os braços antes de acabar, teria mantido equilíbrio. E o cara que estava em segundo não se importou nem um pouco. Passou direto pelo corpo estirado tentando roubar sua vitória. Felizmente, o Robert cruzou a linha de chegada mesmo caindo. Então ele ainda ficou em primeiro, mesmo com alguns pontos na cabeça. O bilhar é um jogo que praticamente foi inventado para comemorar antes da hora. Tudo graças à maldita bola branca. Se você não sabe, encaçapar a bola branca com a tacada final significa que você automaticamente perde o jogo. Então esses caras deixaram a vitória escapar no último instante. E uma bola branca descontrolada não tá nem aí se você é amador ou profissional. É só perguntar a Mark Allen. O pobre Mark encaçapou a bola branca com a sua última atacada no Campeonato Mundial de Snooker de 2012. Então imagina a pressão, mas não precisa ficar com pena, porque mais tarde ele acusou seu oponente Cao Yupeng de trapaça sem provas e recebeu uma suspensão de 3 meses e uma multa de $1.300 pelo comportamento. Sem falar que não precisava fazer isso aqui com a mesa, né?
Não tem dor pior para um atleta do que a agonia da derrota. Quer dizer, exceto perder e ainda levar uma bolada na cara. Caramba, bem no meio da cara. Apesar da dor, o goleiro começou a comemorar logo depois que a bola foi defendida. Só que toda essa dor foi inútil, porque a bola rolou lentamente e entrou no gol. Às vezes, atletas profissionais nem precisam estar em campo para serem pegos de surpresa. CeeDee Lamb, do time de futebol americano Dallas Cowboys, estava assistindo a partida quando começou a comemorar uma jogada dos seus companheiros. Só que durante essa comemoração ele ficou bem no caminho de um árbitro que passava. Além de ser atropelado pelo cara, ele recebeu uma penalidade por conduta antidesportiva. Tudo isso sem estar jogando, mas não dá pra esperar nada diferente do Dallas Cowboys. Nem todos os atletas são maus perdedores. Veja o corredor universitário Tang Pepiot, que gentilmente incentiva os espectadores a fazerem barulho bem na hora em que é ultrapassado pelo verdadeiro vencedor. Isso sim que é espírito esportivo. Olha a cara de felicidade dele pela vitória do colega. Um incidente semelhante ocorreu no Campeonato Europeu de Atletismo de 2024, quando a equipe da Espanha foi ultrapassada pela equipe da Ucrânia no último segundo. Essa falha embaraçosa não só custou o bronze à Espanha, como também catapultou a marchadora Laura Garcia Caro ao status de meme nacional na Espanha. Mas olhando o lado positivo, não tem muita glória em vencer na marcha atlética mesmo. Ser o marchador mais rápido é tipo ser o hobbit mais alto. Se você vai ser nerd, tem que ser um nerd de sucesso. Pergunta pra esse cara. Imagina ser capaz de resolver o cubo mágico inteiro em segundos de olhos vendados e errar só um quadrado. Nossa, que vergonha! Falou o cara que não consegue resolver nem olhando. Para esse corredor, fazer pose pro Instagram era mais importante que ficar em segundo lugar, já que ele diminuiu o ritmo para lançar um olhar sedutor para a câmera no final da meia maratona da reserva de 2024. Ele achou que estava na passarela, mas infelizmente ainda era uma corrida e não um desfile de moda. Então ele ganhou uma medalha de bronze. Mas é isso, o mundo dos esportes é cruel. Na pista de corrida todo mundo é seu inimigo, até sua mãe. Essa aí deve ter doído por 3 motivos: o tombo, a traição e a derrota. Nada como o poder da amizade. É aquela história, o verdadeiro prêmio são os amigos que fizemos no caminho. Ah, que baboseira. Essa dupla perdeu a chance de vencer a corrida depois de decidir cruzar a linha de chegada de braços dados. Bom, pelo menos eles têm um ombro amigo para chorar depois da derrota. Jogadores de futebol são conhecidos pelas suas comemorações, desde as dolorosas até as constrangedoras. Mas se você quer imitar o jogador francês Paul Pogba e fazer o dab depois de marcar um gol, é melhor se certificar de que a bola realmente entrou. O campo jogou sujo com esse cara, literalmente, mas pra sorte dele e da equipe, o seu companheiro ainda marcou o gol, e a reação da torcida impediu o cara de fazer aquele dab embaraçoso. Então foi melhor assim, diferente desse goleiro que se empolgou demais depois de comemorar um pênalti perdido. Desculpa aí, mas mereceu, né? Com 2 segundos restantes no cronômetro, esse jogo de basquete do ensino fundamental no Japão foi decidido nos últimos instantes, quando um garoto converteu um lance livre, dando à equipe dele a vantagem de 1 ponto. O time de branco achou que tudo estava acabado, até que aconteceu isso. Fala sério, que arremesso foi esse? Esse garoto virou o rei da escola, mas acho que ele nunca vai conseguir superar essa marca. A gente acabou de ver alguém atingir o seu auge aos 8 anos de idade. Em contraste, esse outro jogador de basquete chegou ao fundo do poço na vida adulta. Acho que ele estava explicando para alguém como é que não se faz. Esse próximo atleta acertou um arremesso perfeito, mas infelizmente ele não estava jogando basquete.
No Disc Golf, a ideia é acertar as correntes para que o frisbee caia no buraco, mas nas semifinais do Campeonato Mundial de Equipes de 2024, Thomas Gilbert comemorou cedo demais e esse erro custou o Canadá a partida inteira. Eu só fico imaginando quantas vezes ele se desculpou por essa gafe. Ainda no Canadá, vamos dar uma olhada em uma falha da irmã menos famosa da NFL, a CFL. Chris Williams, do Hamilton Tiger Cats, estava prestes a fazer um touchdown lendário de 117 jardas, mas, como o Ícaro, voou perto demais do sol, ou nesse caso, comemorou perto demais da endzone. 117 yards and a back pedal. Ele rolou sobre a linha, mas seu joelho bateu no chão a 1 jarda da endzone, custando o touchdown para o seu time, considerando que o retorno de kickoff mais longo da história da CFL é de 120 jardas e o recorde da NFL é de 109 jardas. A decisão de Chris de comemorar antes da hora literalmente lhe custou um lugar na história do futebol americano. Mas o que dói mais? Perder a chance de quebrar um recorde esportivo ou perder 5 milhões de dólares? Bem, em 2019, uma repórter espanhola chamada Natália Escudero estava fazendo uma transmissão ao vivo do sorteio da Loteria de Natal da Espanha, que premiava 4,7 milhões de dólares, quando descobriu que ela havia ganho. Estouraram champanhe, ela chorou, gritou, falou que não ia trabalhar no outro dia, deu a entender que ia se demitir. Só que algumas horas após a transmissão, ela descobriu que tinha entendido errado o sorteio e que na verdade havia ganho 5.500 dólares. Nossa, pedir demissão por causa de 5.500 não é uma boa ideia. Eu pagaria 5 milhões para ver o e-mail que ela mandou pro chefe implorando para voltar pro emprego. O rugby compartilha semelhanças com o futebol americano, mas o equivalente a um touchdown é chamado de try e envolve tocar a bola no chão após cruzar a linha de try. Dito isso, em 2007 esse jogador falhou miseravelmente ao tentar marcar com esse erro constrangedor. Para ser justo, foi um belo salto, mas ao comemorar sobre a linha de try, ele acabou deixando a bola cair. Pelo menos ele sabe que tem um futuro promissor no mergulho se o rugby não der certo. Como vimos, o resultado de um jogo muitas vezes pode mudar no último segundo. E nessa partida de tag rugby em 2017, o alarme final soa e a garota que segura a bola joga pro ar em comemoração. Um grande erro. She's throwing the ball in the air. Cardiff has got the ball. Oh, where? What is going on here? Oh no! Oh my What a way to finish the game! Holy dooly, I cannot believe that. No Rugby League, mesmo depois que o alarme final soa, o jogo só termina quando o próximo tackle é feito ou a bola sai de campo. Então, ao jogar a bola para o alto, a jogadora distraída na verdade a manteve em jogo, permitindo que a adversária aproveitasse a oportunidade e marcasse um try que lhes garantiu a vitória. E já que estamos falando de gafes no rugby, foi exatamente isso que o jogador Freddie Burns cometeu em 2018, em uma partida contra o Toulouse. Ele estava tão focado em ganhar a torcida que esqueceu de ganhar a partida. E eu digo isso literalmente, porque esse erro custou o jogo inteiro pro seu time. No Campeonato Mundial de Superbike de 2015, no Brasil, esse cara resolveu comemorar antes da hora empinando a moto e acabou cedendo a vitória. Acho que ele pensou que a volta da vitória significa que você tem que entregar a vitória de bandeja pro competidor que vem atrás. E sabe o pior? Ele tem muito em comum com esse patinador. You're sure of his victory, he raises his hands, thanks God, thanks his family, thanks the crowds, thanks everybody, thinks that I've won and then boom, there was the Korean. Após uma corrida de quase 20 km, esse patinador falhou nos últimos metros. Mas não é a primeira vez que uma manobra custa o primeiro lugar a alguém. Em 2013, a piloto de motocross Megan Rutledge estava prestes a conquistar o título nos X Games, quando decidiu fazer uma manobra ousada na última rampa.
essa doeu, e eu não me refiro à queda. Megan tinha dado a volta em vários competidores, então essas ultrapassagens não a tiraram do primeiro lugar. Mas aí o segundo lugar a ultrapassou e ela cruzou a linha de chegada em segundo, ficando com a medalha de prata. Mas ela foi primeiro lugar em fiasco, e essa vai ser a última vez que ela é confiante demais. E agora uma participante do programa The Price is Right, que foi instruída a girar a roleta. É sério, não dá nem pra dizer que foi por pouco. Ela nem olhou antes de começar a comemorar, mas ela não seria a primeira nem a última participante de programa de auditório a se empolgar demais. Olha esse cara que participou de uma edição de Quem Quer Ser um Milionário. Primeiro, ele fala sobre como assistir ao programa quando criança o fez se sentir aceito como uma pessoa inteligente. Maybe it's not so bad being smart. Maybe it's not bad being a nerd. Maybe it's cool to be smart. And I followed that all the way, and I just graduated from medical school. That's awesome. Congratulations. Agora, se você vai falar assim, precisa dar respostas que sustentem esse discurso. Mas aí o nosso futuro médico recebe a sua primeira pergunta. Snapping selfies in kitchens you can't afford and taking a meatball break are two things BuzzFeed says every 20-something does on their first trip where? To Paris, to London, to Rome, to IKEA. A pergunta é meio confusa, mas se você pensar um pouquinho, a única alternativa que conecta jovens de 20 e poucos anos, cozinhas e almôndegas, é claro que é uma loja da IKEA, mas infelizmente ele não pensou nisso. I'll tell you what, I think they do serve meatballs in IKEA. And I don't think that's the right answer though. So, kitchens you can't afford, meatballs, sounds like it's gotta be Rome to me. In fact, if I win $1 million, I would love to take a trip to Italy. I'm gonna say Rome, final answer. Brittany, was IKEA. It was IKEA. Oh no! E com isso, nosso autoproclamado inteligente caiu logo na primeira pergunta, saindo com um cheque gordo de $0. E agora, ironicamente, a IKEA é o único lugar dentre esses que ele pode visitar. O Miss Universo é um concurso de beleza internacional realizado uma vez por ano, onde mulheres de diferentes países competem para serem consideradas a mais bela de todas. Em 2015, a final ficou entre a Miss Colômbia e a Miss Filipinas, e por algum motivo, Steve Harvey era o apresentador. Sim, nada combina mais com um concurso de beleza do que esse rostinho. Após horas de competição acirrada, Steve anunciou a Miss Colômbia como vencedora. A plateia vibrou, a Miss Colômbia foi coroada e recebeu todos os aplausos. Só que o velho Steve tinha lido o cartão errado. I have to apologize. This is exactly what's on the card. I will take responsibility for this. It was my mistake. It was on the card. Horrible mistake, but the right thing, I can show it to you right here. The first runner-up is Colombia. It is my mistake. Still a great night. Na verdade, a Miss Colômbia ficou em segundo, o que resultou possivelmente no momento mais constrangedor da história da TV, já que a coroa foi retirada da cabeça da Miss Colômbia para que pudesse ser entregue à verdadeira vencedora. Tenho certeza de que todo mundo foi para casa chorar depois disso, inclusive o pobre Steve. A minha mãe sempre dizia que jogar videogame não leva a lugar nenhum, mas ela estava errada, porque foi isso que garantiu a esse jogador um lugar especial nesse vídeo. O Evolution Championship Series é um evento anual de jogos de luta, que provavelmente é o único lugar onde nerds são tratados como estrelas de rock. Em 2015, dois jogadores se enfrentavam, quando um deles cometeu um erro fatal depois de marcar um ponto. Ele saiu da cadeira. Enquanto ele estava fora comemorando, o oponente aproveitou a oportunidade para vencer a partida. Washida thought it was over and stood up, and Ogawa gave him no remorse. That is exactly what happens. Don't I celebrate you with pop-off? Em 2003, um piloto de Fórmula 3000 chamado Bjorn Wirdheim estava a poucos instantes de vencer o Grande Prêmio de Mônaco, mas ele sabia que não teria conseguido sem a sua equipe. Então, antes de cruzar a linha de chegada, reduziu a velocidade do carro ao lado dos boxes para agradecê-los. Slows by his pit, he slowed to
Como é que alguém pode ser tão ingênuo? Ao ser ultrapassado, ele move o carro desesperadamente, na tentativa de aumentar a velocidade, mas acaba terminando em segundo, mostrando por que nunca chegou à Fórmula 1. Acredite ou não, é possível vencer e ainda se sentir um perdedor, e você pode comemorar cedo demais até depois de ganhar um troféu. Graham Mertz, da equipe de futebol americano da Universidade de Wisconsin, se passou na comemoração ao ganhar o cobiçado troféu do Mayo Bowl. Os cacos de vidro se espalharam pelo chão do vestiário. Pelo menos agora todo mundo pode levar um pedaço para casa. Essa saltadora com vara canadense incentiva os espectadores a aplaudirem. Tudo isso para ela ir lá e... Toda essa confiança rendeu apenas uma salva de palmas enquanto ela se chocava contra o colchão, mas ela eleva o padrão de bom espírito esportivo ao acenar para a multidão, mesmo após essa tentativa frustrada. Se você comemora antes da hora e perde, pode esperar ter o ego ferido, mas o erro de Sam Rosenholtz no Grande Prêmio de Beverly de 2017 foi, no fim das contas, muito mais doloroso. Não sei o que é pior, passar essa vergonha em público, perder o prêmio de $1000 ou ficar todo machucado. Definitivamente foi se machucar. Outra gafe no ciclismo aconteceu na linha de chegada do campeonato iraquiano de 2025, onde o excesso de confiança de um ciclista arruinou tudo. Acho que ele pensou que nem o Chandler. Sabe o mais louco de tudo? Uma das regras da corrida era que os ciclistas tinham que manter as duas mãos no guidão o tempo todo. Então, mesmo que ele não tivesse caído, o idiota ia estar fora da corrida de qualquer forma. Espero que essa gracinha tenha valido a pena. E por hoje chega de comemorações antes da hora. Me conta nos comentários qual dessas você achou mais constrangedora. Obrigado por assistir e eu te vejo na próxima.